Outra coisa diferente é que a paixão dela por cinematografia? Cinegrafia? Gente, a paixão dela por cinema. Olá, eu sou a Thay, se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu gosto de analisar personagens como se eles fossem pessoas da vida real e também falar sobre séries que marcaram a nossa infância e adolescência, que nos criaram basicamente. E uma das séries que mais me marcou na vida e que eu mais reassisti, provavelmente, ao longo de todos os meus anos neste mundo, foi Gossip Girl. A qual eu falei recentemente no vídeo sobre a Serena e o vídeo sobre a Mac, que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir se você ainda não viu. Pode ser que você só conheça Gossip Girl como a série memorável que foi ao ar em 2007, mas essa peça de mídia memorável que nos criou, ela antes foi uma série de livros que, fez tanto sucesso entre o público adolescente que eles resolveram comprar os direitos para tornar Gossip Girl uma série para televisão. Agora, muitos não viveram essa experiência de terem lido os livros de Gossip Girl. Isso me foi lembrado num comentário no meu vídeo sobre a Serena. Portanto, existe esse abismo de como era Gossip Girl nos livros e como foi Gossip Girl na série. O que é fiel à história original, o que foi mudado, o que é melhor, o que é pior. Então, eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre as diferenças entre os dois? Se você, ao contrário de mim, não quer mergulhar no mundo dos livros de Gossip Girl, agora em 2025, que são não são poucos livros de Gossip Girl, não são fáceis também, não são fáceis. Esse vídeo não é um plot summary, tá? Eu não vou falar aqui absolutamente tudo o que acontece no livro plot por plot, porque eu não tenho tempo nem espaço de aconselhamento para editar um vídeo de 59 horas. Mas eu vou aqui apontar o que eu acho que são as maiores discrepâncias entre o que acontece nos livros e a série, como os personagens são personagens que aparecem ou não, etc e tal. Os livros de Gossip Girl, eles foram publicados entre 2002 e 2011, então a gente sabe que vão ter muitas coisas nessa história que vão ser bem assim, frutos de coisas típicas de sua época. E a autora original dessa história, Cecily Van Zagaren, eu não sei como pronunciar o sobrenome dessa autora, estou com preguiça de me por aí no Google descobrir como. Ela escreveu os 8 primeiros livros dessa série. E ela escreveu também um livro individual que tecnicamente não faz parte da série, que é tipo uma versão slash do primeiro livro, onde a Blair e a Serena são serial killers. Depois desses 8 livros que ela escreveu, foram ghostwriters que continuaram a história. Então a gente tem 11 livros que seguem a sequência da história, tipo a fluidez dos eventos de forma cronológica. Aí o 12 é tipo um prequel, acontece antes dos eventos do primeiro livro. E o 13 é quase que uma coletânea de memórias, é tipo o revival de Gossip Girl Zoando pra Recordar, sabe? Ele se passa, ele conta os eventos que aconteceram depois do livro 11, mas ele vai pulando acontecimentos de ano em ano. E existe, além dessa versão slasher, os spin-offs de Gossip Girl, inclusive um que é It Girl, que acompanha a história da Jenny no colégio interno onde ela vai estudar, que também veio de uma ideia da Cecily, mas também não foi escrito por ela, foi escrito por ghostwriters. Curiosamente, eu li os livros de Gossip Girl antes de eu começar a assistir a série. E assim, do que eu me lembrava da experiência de ler, eu lembro de gostar bastante da história. Eu era criança, tá? Mas desde aquela época, quando eu passei a assistir a série, eu já achava isso e eu continuo achando que a ideia de Gossip Girl funciona melhor da série do que funciona nos livros. Eu acho que simplesmente Gossip Girl meio que foi feito para uma forma de mídia visual. Faz mais sentido pro que a série quer passar, sabe? Essa coisa da estética e do glamour e do luxo. Isso é muito difícil de você se colocar dentro lendo o livro. É muito mais fácil projetar isso na tela. A série, ela é tipo você entrar dentro desse mundo do luxo e ser algo meio que almejar estar ali vivendo aquelas experiências, enquanto que os livros são quase como acompanhar um reality show. Não é
nem de longe a mesma experiência da série, tá? Então, assim, se por acaso você tem alguma intenção de ler esses livros, saiba disso, não vai ser uma experiência parecida, você vai reconhecer alguns nomes, mas apenas isso. E, sobretudo, existe isso na série, mas nos livros o drama se concentra muito em quem trai quem, primeiro, ou mais vezes. Na série existe muita traição, mas existe muito plot. Não é só traição de relacionamento romântico, existe traição entre amigos e familiares, e existem outras coisas que, né, desenvolvem a história, enquanto que nos livros é muito, muito sobre traição de relacionamentos mesmo. Dito tudo isso, vamos começar a falar sobre as diferenças entre Gossip Girl os livros e Gossip Girl a série. Eu diria, da minha opinião, que a maior diferença entre essas duas formas de mídia é a Gossip Girl em si. Na série, ela é extremamente importante para a história se desenvolver, para o desenrolar das coisas. Os personagens se preocupam muito com ela e com a identidade dela. Enquanto que nos livros, não. Ela não é uma persona, alguém que você fica investido em descobrir quem é, sabe? Meio que ela é um pouco importante no sentido de, sim, acontecem coisas que a Gossip Girl expõe, que interferem ali no desenrolar da história, mas ela funciona mais como um plot device dentro dos livros, sabe? Aparece mais quando a autora precisa de alguma forma expor um segredo ou fazer um plot twist com alguma coisa que tá acontecendo ali. Ela só entra mais quando é preciso impulsionar a narrativa de alguma forma. Até mesmo porque, enquanto na série eles conseguem mostrar a Gossip Girl com muito mais frequência, porque as pessoas recebem o SMS com os alertas dos posts toda hora, nos livros você vê mais os recortes. Isso é uma coisa legal, que nos livros você tem os recortes do blog, assim, muito engraçadinho, mas nos livros você vê mais esses recortes dos posts no blog no começo dos capítulos. E depois do desenrolar do capítulo mesmo, ela já não é tão relevante. É mencionada de vez em quando e tal, mas não é como na TV. Dá pra contar nos dedos da mão, eu acho, às vezes em que o personagem menciona a Gossip Girl no diálogo mesmo. Então, por isso mesmo, não existe na série de livros muito ímpeto de descobrir quem a Gossip Girl é. Nem dos personagens, nem da gente que tá na história. Pra mim, de toda a série, o primeiro livro é, sem sombra de dúvida, o mais interessante de se ler. O que não significa que lê-lo hoje, em 2025, é algo fácil, sobretudo se você for adulto e nunca leu quando era criança. Ele definitivamente não envelheceu bem em algumas partes, contudo, né, a gente tem que lembrar que ele foi publicado em 2002. E assim, dentre todos, ele é o livro o qual a série foi mais fiel, reproduzindo os fatos. O que você lê no primeiro livro é basicamente o que acontece no episódio piloto de Gossip Girl, o que diz muito sobre como a história dos livros é lenta. Ele começa com a Serena sendo avistada na estação de trem, e aí alguém manda pra Gossip Girl e ela posta que a Serena voltou. No entanto, algumas coisas são diferentes já dali que a série mudou. Por exemplo, o tumulto familiar na vida da Blair, ele é diferente. A mãe dela já tá casada com o Cyrus a essa altura e ela tem um irmão mais novo chamado Tyler. Assim, a Blair nos livros, ela vive ainda mais no incrível mundo de Blair do que na série. Ela literalmente, isso é dito na história. Ela vê a vida como um filme no qual ela é a protagonista. E não no sentido de, todo mundo é o protagonista da sua própria história, ou era da sua própria história, ou as coisas se concentram em mim porque eu tô vendo. Não, ela realmente imagina as coisas como cenas de filme e ela é a protagonista e ela não, como eu posso dizer, enxerga certas coisas de maneira realista porque ela tá nesse pensamento de que a vida dela é um filme e tudo vai dar certo que é um filme, sabe? É uma coisa meio assim. E eu diria que por conta disso, as interações dela com as pessoas ao redor são ainda piores do que na série, no sentido de que ela é uma pessoa ainda pior do que a Blair já é na série. Por outro lado, o transtorno alimentar da Blair nos livros é muito mais enfatizado, né? Do que na série, acho que é mencionado o quê? Uma ou duas vezes, depois eles nunca mais falam do assunto. Isso, em teoria, poderia ser uma. Gente, esqueci de botar falando isso.
Isso, em teoria, poderia ser uma coisa boa, só que não é. Porque meio que a Blair sofre com bulimia ao longo de toda a história. Todo mundo sabe que a Blair sofre com bulimia e ninguém faz absolutamente nada. Não é nem só que ninguém faz nada pra ajudar ela, o que já seria bem ruim. Ninguém nem comenta com ela, ninguém tenta conversar com a Blair, ninguém deixa explícito pra ela que sabe o que tá acontecendo. É mais uma coisa tipo, depois de um momento estressante, a Blair tá dentro do banheiro, e aí você vai até a porta e escuta que ela tá vomitando e tipo, a mulher fez isso. É assim que a bulimia dela é tratada, mãe. Outro ponto é que a mãe da Blair, ela é absolutamente outra pessoa nos livros, assim. Ela não é uma estilista super independente, super elegante, que meio que controla as coisas ali com não, nem um pouco assim. A mãe da Blair, nos livros, ela é o estereótipo da socialite daquela época que só ligava pra aparência, não tava muito nem aí pros filhos, e andava o tempo todo com o molecão da Joyce. É isso. E o Cyrus também não é a figura sensível e paternal que ele é na série, pelo contrário. O Cyrus nos livros, ele é. Só pra você ter uma ideia, na primeira cena que ele aparece, ele tá conversando com o Nate, que é um adolescente, sobre. Ele que iniciou o assunto, tá? Sobre se ele e a Blair já transaram. Se o Nate, namorado da It, era dele, de 16 anos, já transaram. Essa é a primeira cena que ele aparece. E aí, quando o Nate diz que não, porque a Blair foi levar as coisas com calma, etc e tal, ele insiste que não é pra ele escutar essas coisas, porque aí meninas gostam de ser surpreendidas. É pra ele chegar e fazer. Esse é o conselho que ele dá. Esse é o Cyrus. Esse é o Cyrus dos livros. Uma outra diferença também importante é que o Eric, o irmão da Serena nos livros, ele é mais velho do que ela, não é gay, e ele já tá na faculdade quando a história começa. Ele não é tão presente assim na história, mas eles têm um bom relacionamento, tal como na série. Apesar de na série o Eric de repente meio que sumir e depois meio que não se fala mais dele. Já o Chuck, ele começa bem parecido com o Chuck da série. A Cecily, e foi ela que escreveu o primeiro livro, né? Não sei por quê, tem essa coisa de enfatizar o tempo inteiro quanto o Chuck é lindo. Ela é obcecada em deixar claro que o Chuck é extremamente atraente. Ainda que para um garoto de 16 anos, ele é muito lindo, ele é isso, ele é aquilo. E que ele poderia ser modelo se ele quisesse, e que porque ele era tão lindo, ele era o cara mais galinha da escola, porque ele podia ficar com qualquer menina que ele quisesse, etc e tal. E tem, parece improvável que o Chuck possa ser pior no começo dos livros do que no começo da série, mas ele é. Por exemplo, quando Gossip Girl apresenta o Chuck, quando ela fala o primeiro post que aparece Gossip Girl falando sobre o Chuck nos livros, ela dá o exemplo de uma vez em que ele se escondeu dentro do closet de uma menina, acho que quando aconteceu uma festa, por 2 horas, até ela entrar no quarto, trêbada, basicamente, a ponto de vomitar enquanto dormia a noite inteira. E aí ele se despeleta na cama com ela. Não diz explicitamente que ele a violentou sexualmente, mas eu acho que nem precisava dizer. E assim, tem vários momentos em que ele toca as meninas ou mulheres ao redor dele inapropriadamente, ele beija mulheres sem consentimento, ele agarra mulheres, etc e tal. Então eu suponho que a ideia é você acreditar sim que ele faria uma coisa dessas. A Jenny também começa nos livros com 14 anos. Toda vez que isso é mencionado nos livros, por algum motivo, a Cecily acha importante enfatizar que, apesar dela só ter 14 anos, ela tinha os maiores peitos que uma menina de 14 anos poderia ter, que ela já tinha visto na vida. Por quê? Eu não sei, mas é basicamente a única característica que a Cecily queria que ele não tivesse. E, ao contrário da série, que a Jenny é fascinada pela Serena, mas ela queria muito se aproximar da Blair, nos livros a Jenny é mais obcecada pela Serena mesmo. Ela quer muito, muito, muito ser amiga da Serena. Tipo assim, num nível quase patológico, meio assustador, bem stalker mesmo. E o Dan é bem similar do Dan do começo da série. Uma outra exceção entre eles é que a mãe havia fugido pra Praga e não. Eu não lembro. Acho que a mãe deles está na série, mas não é muito distante. E
Rufus, pai deles. Ele também não é aquele cara, aquela figura materna, liberal e tal da série. Ele basicamente não aparece muito, não interage muito com os outros pais. Na verdade, nenhum dos pais aparece. É muito importante, nos livros aparecem muito. O Rufus já conhece a Lily, eles não se casam. Todos os pais, eles são bem unidimensionais, sabe? Eles só são. Só servem pra aparecer em um momento ou outro e é isso. A gente não acompanha muito a vida deles, não sabe muito sobre eles, eles não são importantes pra história. Agora, se a gente for falar assim, de diferenças de como os personagens foram apresentados no livro e na série, o mais, assim, a discrepância maior, sem sombra de dúvidas, é a personagem da Vanessa, e talvez você já tenha ouvido sobre isso em algum momento. A Vanessa nos livros, ela é absolutamente diferente de como eles colocaram a atriz pra interpretá-la na série. Ela tem um look bem punk, bem disruptivo, a cabeça dela é raspada, ela só se veste de preto, ela só usa coturno e spikes e tal. Aqui, o motivo pelo qual a Vanessa tem a cabeça raspada nos livros é só meio que pra mostrar que ela é diferente das outras meninas da Constance. Que ela estourou na Constance. E ela, tipo, não é como as outras garotas, entendeu? Ela não liga pra aparência, ela tem mais camadas do que isso, ela não é superficial, etc. Outra coisa diferente é que a paixão dela por cinematografia? Cinegrafia? Gente, a paixão dela por cinema, por filmar, gente, ela é realmente muito importante pra personagem nos livros, é o cerne da identidade dela. Ela quer muito ser uma diretora de sucesso e ela é muito focada na arte dela, então ela tá todo saindo por aí, fazendo vídeos, filmando as coisas, mas é aquela coisa bem indie, bem compreendida, tipo, filmando uma embalagem de camisinha rasgada na calçada, imagens de bombas, e é nessa vibe que ela é exatamente, tipo, artista incompreendida, eu não sou como as outras garotas, eu sou muito profunda, ninguém me entende, meus gostos são muito peculiares, essa é a pele de um assassino bela, e por aí vai. E o que eu acho mais legal que tem nos livros, eu confesso na série, é que, eventualmente, a Blair e a Vanessa desenvolvem uma amizade muito interessante. Na verdade, eu diria que é a única representação boa de amizade feminina nos livros. Porque elas simplesmente passam a se gostar, apesar das suas diferenças, e dão muito suporte uma pra outra, coisa que a Blair e a Serena nos livros são incapazes de fazer. Incapazes. Ou não pelo menos se um ressentimento, se algo, pelo menos um pontinho de inveja ali no fundo. A única ressalva é que, por um tempo, enquanto a Vanessa tava namorando o meu irmão da Blair. Esqueci de mencionar isso. O Cyrus tem um filho chamado Aaron, que é tipo aquele personagem Aaron que aparece na série, que é, acho que é afilhado dele, alguns dizem, nos livros é filho do Cyrus, e ele vai morar junto com eles, quando as famílias se unem, né? Quando o Cyrus e a Eleanor se casam. E ele meio que vira meu irmão da Blair, ele é um pouco mais velho que ela, ele é todo vegan, good vibes e tal. E ele e a Vanessa namoram por um tempo e ela trai ele com o Dan. Ela nunca conta isso de verdade pra ele, ela nunca conta isso pra Blair também. E ela trai o irmão da Blair enquanto ela e a Mer estavam morando juntos, dividindo o apartamento, o que não é muito legal, mas essa é a única coisa ruim que acontece entre a amizade delas, que eu me lembro agora. Porque traição em geral, nesses livros, é meio que uma coisa que acontece, sabe? É tipo parte da vida, passa despercebido em vários momentos. As pessoas elas simplesmente não conseguem, ficam, eu não tenho mais sentimentos por esse meu parceiro aqui. Vou terminar esse relacionamento antes de ver o que são esses sentimentos que estão começando a surgir sobre essa outra pessoa. Não, é tipo, essa aqui tá parecendo mais interessante. Pula. E aí o parceiro descobre que tá indo e é assim que os relacionamentos acabam nos livros. Bom, voltando pro que acontece no primeiro livro. Curiosamente, enquanto a família dela tá dando jantar, que a Blair decide que esse é o momento ideal pra ela perder a virgindade com o Nate. Mas, quando ela e o Nate estão prestes, né, a chegar lá, eles ouvem as pessoas falando: Serena, você voltou? Sim, a Serena aparece na casa dela nesse momento. E é aí que a gente começa a ver o triângulo amoroso, que é muito mais longo nos livros do que ele jamais foi na série. E também é aí que Cyrus abraça a Serena, apertado demais, por tempo demais, e
que deixa bastante desconfortável, mas ela ri pra disfarçar o desconforto. Só que se você acha ruim como a série sexualizou a Serena, que você não acha que você tem um problema, nos livros é assim. Tudo bom, né? Deixa eu tirar. Tá bom. Nos livros é muito pior. A narração tem um jeito de dizer que os caras velhos estão tirando proveito da Serena sem o consentimento dela, dando a entender que ela pediu por isso. É muito problemático. Nos livros, a Serena e o Dan se conhecem porque a Vanessa tá fazendo audições pra um filme que ela quer fazer, tipo um trabalho da escola. E a Serena, ela tá numa vibe nova garota, novo ano, nova Serena, igual no começo da série. E ela quer, assim, bem a mais nos estudos e fazer atividades extracurriculares. Então ela se... Como é que eu posso dizer? Se candidata pro papel e vai fazer uma audição. Só que esse papel é tipo o par romântico do papel do Dan no filme que a Vanessa tá fazendo. E aí, nessa interação, quando ela faz essa audição pro papel, ela e o Dan têm muita química juntos logo de cara. Eles se dão muito bem, tem aquele bate e volta e tal. E a Vanessa percebe isso instantaneamente. E ela é apaixonada pelo Dan há muitos anos, porém secretamente, desde não sabe. Então, apesar de a Serena ser perfeita pro que ela queria fazer, que não é ali o dela, se dela super bem, ela não escala a cena do papel porque ela fica com ciúme. E aí, a Serena fica muito triste, muito decepcionada, porque ela achava que tinha ido muito bem, pede ajuda a Blair pra fazer o filme ela mesma, a Blair não quer ajudá-la, e quem acaba se oferecendo pra ajudar a Serena é a Jenny. E é assim que a Serena e a Jenny se aproximam. Elas ficam meio que amigas. Eu diria que nos livros a Serena e a Jenny são bem mais próximas do que na série. Elas não viram, tipo, melhores amigas, mas elas mantêm contato, uma amizade, ainda que ocupe de história, tipo, ao longo dos anos. E existe nos livros também aquela cena onde a Serena e a Blair estão sentadas no lobby do hotel, conversando, bebendo e tal. E a Serena tenta convencer a Blair de que todos os boatos que estão falando é mentira. Eu não lembro exatamente qual são na série agora. Mas nos livros ela surgiram inúmeros boatos do que aconteceu com a Serena. Tipo, a Serena tá grávida, a Serena fugiu com o marido de uma professora pra Praga e não sei o que, não sei o que lá. E ela tá falando pra Blair, tentando convencer a Blair de que tudo isso é mentira, não foi por isso que ela foi embora. Que, a verdade, a única razão pela qual ela acabou sendo expulsa do colégio interno é porque ela meio que fugiu da escola e passou 3 semanas na França. Mas a Blair não quer ouvir, não quer fazer as coisas com ela, porque, mais uma vez, nesse meio tempo, o pai dela e a mãe se divorciaram, e a Serena nem ligou, e blá 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 blá. E aí, quando elas terminam essa conversa brigadas, o Chuck aparece, tal como na série, se aproxima da Serena para consolá-la. E tal como na série, ele tenta violentá-la. Só que a cena acontece um pouco diferente. Nos livros, ele leva ela pra suíte dele, e aí ele começa e dá umas bebidas pra ela tomar e tal. Não é dito explicitamente que ele colocou algo na bebida, mas fica meio que subentendido porque a Serena começa a se sentir mal, ela começa a ficar tonta, ela começa meio que a perder o controle das suas faculdades, assim, ela não consegue fazer as coisas. E ela diz no monólogo que ela tá se sentindo muito cansada, começa a se sentir muito cansada. E aí, quando o Chuck começa a beijar e passar a mão pelas partes íntimas dela, ela meio que deixa porque ela tá se sentindo tão cansada. Isso é o que tá passando no monólogo, né, da cabeça dela. E ele era tão pesado, ela não conseguia se mexer, até que ela tem um estalo, meio que encontra forças e empurra ele pra sair. E aí ele fica puto e fala meio que tipo, você dá pra todo mundo e não vai pra mim? Ou então pra Blair decidindo que é o momento dela perder a virgindade dela, mais uma vez, já que naquele momento não deu certo. E aí, dessa vez, quando eles estão quase lá, o leite para porque ele de repente tem, assim, uma culpa, sente uma culpa, né? Tem um momento de consciência e ele decide contar a verdade pra Blair que ele e a Serena já tinham feito isso antes da Serena ir embora. Mas não pense você que ele confessou porque ele se sentiu culpado de finalmente, né, transar com a namorada e ela não saber que ele já tinha feito isso com a melhor amiga dela. Não, não, não. Ele contou porque ele não queria que a Blair pensasse que era a primeira vez dele. Excelente dos livros, galera. Um cara super legal. Obviamente, a Blair fica com raiva e manda ele ralar. Mas ela acaba ficando com mais raiva da Serena do que do Nate. A interação do Dan e da Serena nesse começo é bem bonitinha, pra falar a verdade. Ele realmente fica bem fascinado por ela, uma coisa meio conto de fadas, né? Tipo,
o plebeu apaixonado pela princesa. E ele meio que, como na série, não a vê como vilão, como promíscua, igual a todos os boatos que falam dela na escola. Os boatos sobre a Serena nos livros são bem piores. Existe muito mais uma pressão. Ela não é bem recebida mesmo quando ela volta pra Costa. Então eles estão juntos quando a Jenny manda aquele SMS porque ela tá prestes a ser atacada pelo Chuck, sabe? Igual acontece no primeiro episódio da série. Só que nos livros a Jenny não fala o que tá acontecendo. Ela não fala que é o Chuck, ela só pede ajuda. Porque se eu não me engano, na segunda série, ela escreve alguma coisa sobre o Chuck e a Serena fala, se ela tá com o Chuck, ela tá em perigo, eu vou junto. Nos livros, não. Ela não menciona o Chuck, a Serena só vai junto porque ela tá gostando do Danley, ela quer ir com ele, passar mais tempo com ele, tipo, ajudar a irmã dele pra ver a ponte. Na festa, nos livros, o que acontece é que a Jenny acaba dançando com o Chuck por um tempo. Mas ele começa a passar muito a mão dela e tal, e daí ela foge pro banheiro. E aí ele a persegue e fica parado do lado de fora do sanitário, aqueles reservados dentro do banheiro. Pra ela sair. Quando a Serena e o Dan chegam na festa, eles não fazem a menor ideia de onde ele tá. Por um acaso, a Serena resolve ir no banheiro. E aí lá, ela encontra a Jenny encurralada em cima do vaso com o Chuck em cima dela. E os seios dela já estão expostos a essa altura. É isso que eu vou dizer. E aí o Dan aparece, porque a Serena meio que grita. E aí ele briga com o Chuck e tal. Os três vão embora da festa. Bom, e esse é basicamente o livro 1, e é aqui que as similaridades meio que acabam com a série. Também é aqui que a segunda parte do vídeo, num outro dia, começa. A partir daqui eu acho mais fácil listando personagem por personagem, contando como é que é o plot deles ao longo da série de livros e fazendo comparações com a série da TV, né? Mostrando as diferenças do que listar de livro por livro a diferença, porque senão a gente ficaria aqui para sempre. Bom, eu já falei um pouquinho sobre a Blair, mas eu não cheguei nem perto de todas as discrepâncias que existem entre a Blair dos livros e a Blair da série de TV. Por exemplo, apesar de, ao longo da série na TV, né, a Blair ter tomado o protagonismo da história, principalmente porque existia um fervor dos fãs, né, ao redor dela, ela se tornou uma personagem muito amada, muito querida, e por isso que a produção foi dando cada vez mais espaço de tela para ela e para a história dela. Apesar disso, a série em si não foi criada com a intenção de que a Blair fosse a protagonista, né? A intenção era que a Serena fosse a protagonista e a Blair fosse a antagonista, fosse a antítese da Serena. Enquanto que nos livros não é bem assim. Nos livros é muito óbvio que a Blair é a peça central ali da história e os outros meio que orbitam ao redor da história dela. E eu não sei se era porque a Cecily desde o começo queria focar mais na personagem da Blair ou se foi porque eventualmente conforme a história foi sendo escrita isso aconteceu, mas o fato é que muito da narrativa se concentra na Blair e o resto vai acontecendo ao redor dela, como eu falei. Mesmo o que acontece com outros personagens, na maioria das vezes, causa algum tipo de impacto nela. Ela é presente na história, no plot dos outros, de alguma maneira. No livro também, a Blair é aceita em Yale, ainda que com alguma dificuldade, e o par romântico mais duradouro dela, assim, com que ela passa mais tempo nos livros e tem toda a história do tem toda essa história de ir, voltar e tal, e toda a trama dramática, é o Nate. Inclusive, o triângulo amoroso nos livros é realmente existente entre a Serena, o Nate e a Blair. É um pingue-pongue o tempo inteiro entre o Nate ficar entre a Blair e a Blair e a Serena é insuportável. É tipo, ele tá com a Blair, aí ele trai a Blair com a Serena, aí ele fica um tempo com a Serena, aí eles se separam, aí ele fica com outra garota, aí ele volta pro Blair, aí ele trai a Blair de novo com a Serena e por aí vai. Como eu falei também, a dinâmica familiar dela nos livros é muito diferente. A Eleanor é uma socialite e o Cyrus não é o cara legal que eles tornaram na série. E ela tem um irmão mais novo chamado Tyler. Já o Cyrus tem um afilhado, ou filho, alguma coisa assim, que vai morar com eles quando ele se casa com a Eleanor, chamado Aaron. Assim como eles criaram o personagem do Aaron na série, que namorou a Serena por um tempinho, mas saiu da série muito rápido, nos livros o Aaron, ele é um personagem muito presente. E ele é um pouco diferente de como eles perpetuaram ele na série. Ele não é nem de longe um cara legal. Ele é bem hippie, bem good vibes, bem artístico. Mas ele é super legal com a Blair. Ele
tenta o tempo todo construir mais ou menos uma relação com ela, e é ela que é, assim, insuportável com ele, trata ele muito mal desde o começo. Eventualmente, conforme eles são obrigados a conviver um com o outro, eles acabam criando um vínculo e ela passa a tratá-lo um pouco melhor. Eles se tornam até meio irmãos mesmo, criam uma relação de irmãos. E, eventualmente, ele vai estudar em Harvard, mas eles ainda continuam mantendo contato, mantendo essa amizade. Curiosamente, surpreendentemente até, não existe plot romântico entre eles, o que talvez você esteja pensando: "Ah, por que isso é surpreendente?". Se você ler os livros, você vai entender que absolutamente todo mundo nesses livros se pega de alguma maneira em algum momento. Então, é de surpreender que ela não tenha, hã, criado esse plot romântico entre o Aaron e a Blair. No entanto, ele namora a Serena. Ah, nos livros também, a Eleanor fica grávida do Cyrus, eles têm uma filha, que eles deixam a Blair escolher como essa menina vai ser batizada, vai se chamar. E ela escolhe chamar a menina de Yale, porque ela é tão obcecada com Yale. Apesar dela ainda nem ter passado pra universidade ainda nessa época. O que é meio louco, né, porque vai que ela não conseguisse estudar em Yale, e aí ela tinha irmã pra ter uma constante lembrança dela de não ter conseguido passar pra faculdade que ela queria. Mas enfim. Algo muito doido que acontece nos livros e que eu acho que não faz o menor sentido também é que depois que a Yale nasce, a Eleanor meio que toma o quarto da Blair pra tornar o quarto do bebê, o quarto da Yale. E a Blair é obrigada a dividir um quarto com o Aaron, né, o meio-irmão dela. O que é, tipo, uma completa loucura, não só porque como é que você tira uma adolescente do seu quarto pra fazer um quarto de bebê, sendo que o bebê recém-nascido quase sempre fica dentro do quarto dos pais, mas também como é que você bota 2 adolescentes pra dividirem um quarto, quando eles nem foram criados juntos, sabe, é um bagulho tão louco. E quando você pensa que eles são milionários e têm muito dinheiro, fica mais sem sentido ainda. Mas tudo isso é na verdade pra criar uma dificuldade pra Blair, um confronto entre ela e os pais, porque é nesse momento em que ela acaba indo morar com a Vanessa. Sim, Blair e Vanessa moram juntas nos livros, elas são tipo amigas. Inimaginável quando você pensa na Blair e na Vanessa na série, mas nos livros elas são amigas. A Vanessa, ela mora com a irmã mais velha, não tem os pais dela também não são presentes, tal como na série, e aí em determinado momento a irmã dela tá fazendo uma tour com a banda, porque a irmã dela é de uma banda, e ela precisa de alguém pra poder dividir o apartamento, pra poder dividir o valor do aluguel. E aí é quando a Blair vai morar com ela. No Brooklyn, a Blair Waldorf, mora no Brooklyn e assim, a essa altura elas não são muito próximas, mas é nesse momento que a amizade delas meio que vai surgindo, e acaba sendo um relacionamento muito legal, elas criam uma amizade muito bonitinha. A Vanessa torna a Blair um pouquinho mais pé no chão, não muito, mas um pouquinho mais pé no chão. E a Blair também ajuda bastante com a autoestima da Vanessa, a ela se entender que essa coisa dela de ser diferentona e se portar de, eh determinada maneira, às vezes, não necessariamente é só porque ela quer, mas é porque ela quer se provar para os outros, a Blair ajuda ela a ter um pouco mais de autoestima e autoconfiança, enfim, é bem legal. E por conta delas terem essa proximidade, a Vanessa acaba namorando o Aaron. Até que elas ficam a Blair fica com ela ali um tempo, até que ela meio que cansa de morar ali, e a essa altura, se eu não me engano, ela já tinha passado pra Yale, tinha conseguido entrar, e aí o Chuck leva ela pra morar, tipo, num country club que é para membros de Yale, tipo alunos, ex-alunos, coisas assim. Ela vai morar nesse lugar durante as férias, após o ensino médio, antes de começar a faculdade. E aí é nesse período de tempo que ela conhece o Lord Marcos, tipo o Lord Marcos, que aparece na série também. Ela namora esse cara nos livros. E ela também conhece ele num country club, só que na série ela conhece ele nos Hamptons, né? Nos livros, o Marcos é um ex-aluno de Yale que tá morando ali por um tempo, tá fazendo intercâmbio, alguma coisa assim. E aí, ele e a Blair se dão super bem, é a cara da Blair, gostar de alguém da aristocracia, blá blá blá. E eles começam a namorar, o namoro deles tá tudo bem, tá tudo legal, até que ele precisa voltar pra Londres. Eles concordam em namorar à distância. Ali eles estão super bem, esse é um relacionamento ótimo pra Blair naquele momento, sobretudo porque antes disso, ela tinha terminado com o Nate, porque pegou ele traindo ela com a Serena na festa de comemoração de formatura, né, de encerramento do ensino médio. Em comemoração ao ensino médio, as meninas da Constance fazem uma viagem no iate, e aí ele consegue entrar nesse iate, apesar dele não ser uma menina da Constance, e
ele e a Serena transam no banheiro, a Blair encontra eles. Então, tipo assim, é uma experiência super traumática, não só por ter pego ele traindo com a Serena de novo, na primeira, na segunda, na terceira, mas porque foi na frente de todo mundo e foi vergonhoso e ela tava super mal, até que ela conhece o Lord Marcos. E aí, depois de algumas semanas ali, depois que o Lord Marcos voltou pra Londres, ela viaja até lá pra eles se encontrarem, matar a saudade e tal. Só que as coisas não estão mais tão legais. O clima é meio esquisito, parece que ele tá escondendo ela da família dele, parece que ele tem algum tipo de relacionamento meio incestuoso com uma prima, e aí a Blair não curte muito essa vibe e vai embora. Não é que a Blair termina com ele, ela só vai embora, mas isso implica que ela termina com ele, porque uma coisa que você nota muito nesses livros é que não existe, finalização dos relacionamentos, por assim dizer. Não existe confronto, não existe o conflito. Quando alguém descobre algo horrível sobre o seu parceiro ou sobre alguém que gosta, tipo a Blair pegando o Nate e a Serena juntos no banheiro do iate, a pessoa simplesmente vai embora, sabe? E isso implica que aquele relacionamento terminou. Nunca tem uma cena, e são poucas as vezes assim que existe, acho que dá pra contar no dedo de uma mão, diálogos de uma pessoa efetivamente dizendo pra outra que tá terminando com ela, que o relacionamento tá acabando. É tipo, é só alguém muito decepcionado com alguma ação, alguma coisa que viu, descobriu, e daí pega e vai embora, e aí a outra pessoa entende que esse é o término, e aí alguns capítulos depois eles já estão com outras pessoas. O que é muito diferente da série, porque eu diria que a base de Gossip Girl são os confrontos que existem entre os personagens, que são muito bons, as brigas são muito boas, e isso é uma coisa que eles adicionaram à série de TV que deu um je ne sais quoi muito melhor. É muito chato, é muito anticlimático quando nos livros, né, finalmente um personagem descobre alguma coisa e, tipo, ele: "Ah, tô muito mal", e vai embora. Mas voltando, quando a Blair volta, né, dessa viagem a Londres, onde ela foi visitar o Lord Marcos e deu tudo errado, ela volta pra Nova York e acaba morando com a Serena por um tempo. A essa altura elas já fizeram as pazes, ela já perdoou a Serena por, né, ter traído ela novamente. Porque a verdade é que, assim, toda vez que a Blair e o Nate não estão juntos, a amizade dela e da Serena até que vai bem. A amizade delas nos livros é ainda muito mais tóxica do que na série. Tipo assim, se você acha a amizade delas na série ruim, nos livros é 1000 vezes pior. Elas vão e voltam tanto quanto a Blair e o Nate, o relacionamento da Blair e Nate é ping-pong, sabe? É tipo, geralmente elas estão bem, aí o Nate trai a Blair com a Serena, aí elas brigam, aí eventualmente o Nate vai ficar com uma outra garota, aí elas fazem as pazes de novo, aí a Blair e o Nate voltam, aí elas brigam porque acontece alguma coisa ou a Serena trai elas de novo. Enfim, mas geralmente elas estão bem quando a Blair e o Nate ou a Serena e o Nate não estão juntos. Quando as duas essencialmente, o problema é o Nate, né. Então, quando ele não tá ali, elas estão bem. Geralmente é assim. Você vai entender quando a gente chegar na parte do Nate que ele, na grande 90% das vezes, ele é o problema na história. Geralmente é ele mesmo. Enfim, ela volta pra Nova York, ela vai morar fica morando com a Serena, porque a essa altura, se eu não me engano, a família dela tinha ido embora de Nova York, tinha ido morar em Los Angeles por causa de uma oferta de trabalho do Cyrus, que, se eu não me engano, nos livros ele é produtor de cinema. Eu não lembro o que ele é na série agora. Acho que ele é advogado na série. E aí ela acaba voltando com o Nate também, ela tá muito triste porque a família dela vende, né, a cobertura deles e vai morar em Los Angeles, e aí ela faz a Rory Gilmore, ela e o Nate roubam um iate e ficam velejando por um mês. E é tipo uma viagem super romântica, quando eles estão longe do mundo, eles estão super bem, e aí é muito legal, blá-blá-blá. Só que antes disso acontecer, a diaba da Serena havia feito uma carta declarando todo o amor dela pelo Nate, ela teve um enlightenment, né, teve como fala? Como é que é a palavra em português? Descobriu que estava apaixonada por ele, ele era o verdadeiro amor da vida dela, apesar dele estar com a melhor amiga dela. E escreveu uma carta declarando todo o amor dela pra ele, só que quem ia achar essa carta é a Blair, então antes deles partirem velejando ao pôr do sol, a Blair joga essa carta fora e o Nate nunca lê a carta, e por isso que a viagem é maravilhosa, porque ele nunca descobre que a Serena queria ficar com ele, porque obviamente se ele soubesse disso, ele teria feito alguma merda. Só que quando eles voltam de viagem, a Serena, ela, não satisfeita por não ter recebido nenhuma resposta, ela não entende isso como um não, ela vai até o Nate e declara todo o amor dela pessoalmente. E aí, obviamente, o Nate, o idiota que é,
Apesar de ter passado um mês maravilhoso com a namorada, fica super confuso, não sabe mais o que ele quer, porque ele ama a Blair, mas ele ama a Serena é a mulher fisicamente dos sonhos dele, blá 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 blá. Então, ele fica nessa de decidir com qual das duas ele ia ficar. E era um momento onde ele e a Blair iam pra Yale, iam começar as aulas em Yale. Eles tinham combinado de se encontrar na estação de trem, pra pegar o trem pra ir pra universidade. Então, se ele decidisse ir pra estação, significava que ele ficava com a Blair. Se ele decidisse ir pra um outro lugar onde a Serena tava, que eu não lembro agora onde era, significaria que ele ia ficar com a Serena. Mas quando a Blair tá na estação, a Serena aparece no Nate e pede desculpas e tenta fazer as pazes com ela. E as duas recebem uma mensagem de texto do Nate que é idêntica, dizendo que a ama, mas que ele decidiu não ir pra Yale, que ele vai fazer uma outra coisa da vida e ele volta a velejar sozinho. E, na minha opinião, o final deles deveria ter sido muitas traições apenas, mas isso deveria ter sido o final de Nate e Blair, mas ainda assim, a bichinha ainda comete mais uma burrada. Um ano depois, quando ela já tá muito bem na faculdade, namorando um carinha super legal, ela tá passando férias da faculdade em Nova York, ela encontra o Nate e eles acabam transando. Ela acaba traindo o namorado dela com o Nate. Apesar de se sentir super mal, se arrepender de ter feito isso, não conta pro namorado. Então, mais um ano se passa dela com ele e ele não descobre nada. Das férias seguintes, quando ela tá em Nova York de novo, ela acaba contando, se sentindo culpada, porque o namorado. Eu não lembro se ele a pede em casamento ou se ele convida ela pra uma viagem de família com ele, que tem uma significância muito grande, é como pedi-lo em casamento, é alguma coisa assim. E aí ela se sente muito culpada e conta a verdade, diz que um ano antes ela tinha traído ele com o Nate. E ele não termina com ela ali, mas ele fica muito mal, pede um tempo pra pensar. Ela volta pro hotel onde eles estavam hospedados, porque lembra, a família dela não tem mais uma cobertura em Nova York. E enquanto ela tá no hotel, o Nate, bêbado, aparece e começa a se jogar em cima dela e tirar a roupa e deitar na cama e falar que quer ficar com ela, blá blá blá. E o namorado dela chega nesse momento, não acredita nela quando ela diz que ela e o Nate não estavam tendo nada, termina com ela ali e vai embora. E aí que é a gota d'água pra Blair. Finalmente, ela tem um primeiro conflito mesmo, confronto com o Nate, grita com ele, fala várias verdades, que ele destrói a vida dela o tempo inteiro, ele acaba com tudo de bom que tem pra ela, manda ele pra casa do caralho, e eles terminam de vez. Uhul! Então, ela resolve mudar de área e sair de Nova York, começar algo diferente, e vai fazer um intercâmbio em Londres, vai estudar em Londres. E lá, ela encontra Chuck Bass. E é aí que começa o plot romântico de Blair e Chuck nos livros. Isso a gente já tá aí na metade pro final da série de livros. Então, por isso que eu falei que o plot romântico grande, importante da Blair mesmo nos livros não é o Chuck, é o Nate. Curiosamente, e você vai entender isso melhor quando eu chegar na parte onde eu explico como é que é a história do Chuck ao longo dos livros, o Chuck é o melhor relacionamento que a Blair tem. E eu não tô justificando os comportamentos horríveis que ele tem, que eu mencionei alguns no começo desse vídeo, tá? Mas assim, no que diz respeito a tratar a Blair bem, ele é o melhor relacionamento que ela tem nos livros. Eles se dão super bem, ele é muito. A essa altura ele mudou completamente, ele é outra pessoa, outro personagem. Ele é super legal com ela, um ótimo parceiro, um ótimo namorado, trata ela muito bem. E os 2 anos que eles passam juntos em Londres são os melhores 2 anos da Blair na série. É claro que ele é incrível e perfeito, ou esses anos são incríveis e imperfeitos? Não, mas assim, dentro do padrão dos livros de Gossip Girl, o melhor namorado de longe. E aí, depois, né, de 2 anos, eles estão terminando a faculdade e eles começam a conversar sobre planos de pós-graduação, o que que eles vão fazer, pra onde eles vão ir, onde eles vão morar. E o Chuck, ele quer muito tornar a relação deles muito séria, ele quer, tipo, noivar com a Blair, né, deixar meio caminho andado pro casamento. Então, ele fala pra eles irem pra Nova York, que ele vai comprar um apartamento, ele vai contratar uma pessoa pra ela decorar do jeito que ela quiser, uma mulher do jeito que ela quiser. Ele quer dar a ela a seguridade de que ele tá com ela mesmo, que tá investido, é um relacionamento sério, ele quer ficar com ela pro resto da vida dele e tal, e quer fazer planos duradouros junto com ela. Mas isso meio que sufoca demais a Blair naquele momento. Ela chega à conclusão de que ela não quer fazer planos extremamente duradouros. Ela quer, pela primeira vez, pensar só nela, traçar projetos sozinha, ao invés de planejar a vida dela ao redor do cara que ela tá, que é algo que até ali ela nunca tinha feito antes, até mesmo porque ela nunca tinha ficado sozinha, ela sempre pulava de um relacionamento pro outro. Então, ela
entende que é o momento dela ficar solteira, ela termina com ele, e os livros terminam assim, eles não terminam juntos. E essa é basicamente, assim, em resumo, bem resumido, a trajetória da Blair dos livros de Gossip Girl, que é absolutamente diferente da trajetória dela na série. Eu acho que eu vou conseguir abafar na edição, mas eu não tenho certeza se dá pra ouvir o som da música do vizinho. Então, se der pra ouvir, eu peço desculpa. Bom, a gente falou da nossa protagonista, então vamos falar agora da nossa It Girl, Serena van der Woodsen, como é a trajetória de Serena na série de livros. Bom, no começo dos livros é aquela mesma vibe, a Serena tá voltando pra Nova York, ela quer ser diferente, uma nova menina agora, quer ser uma garota boazinha, prestar atenção mais dos estudos e deixar o passado dela um pouco para trás e restabelecer os relacionamentos que ela tem com as pessoas, né, de amizade e tal. E ela namora o Dan no começo, ali dos livros, da série de livros, assim como no começo da série. Mas o relacionamento deles é um pouco diferente. Tipo assim, é bem bonitinho a princípio, é bem romântico. O Dan realmente gosta dela de verdade, eles se dão super bem, apesar de eles serem de mundos completamente diferentes, polos opostos. E o Dan, no começo ali dos livros, diferente do Dan da série que julga muito o comportamento da Serena, que fantasiava muito como ele achava que a Serena era, ao invés de enxergar como ela de fato era. O Dan nos livros, ele não se deixa levar por essa. Nem pelos boatos e nem pelo passado da Serena. Só que ele acaba sendo muito obcecado demais por ela. Ele faz com ela um love bombing terrível. E isso sufoca a Serena, que é uma garota com sério problema de se comprometer, né? Com relacionamentos. E aí eles acabam terminando bem rápido. Tipo, o relacionamento deles não dura muito tempo. É bem mais longo no começo da série. E também não é super significativo pra história esse primeiro namorico que eles têm ali. Nos livros, a Serena tem o irmão dela, Eric, assim como ela tem na série, mas como eu falei, ele é um irmão mais velho, não mais novo. Ele também não é gay, ele é hétero, felizmente. Mas eles se dão super bem, tem aquela boa conexão de irmãos, eles são super próximos, mesmo depois que. Mesmo que ele já esteja na faculdade. E é ele quem vai estudar na Brown, não a Serena, como acontece na série. Nos livros, a Serena vai estudar em Yale, junto com a Blair e com o Nate. O Eric tem um casinho com a Blair por um tempo. Eles ficam juntos por um tempo, mas nada assim, muito impactante na história. É tipo, a Serena tem um namoro com o Aaron e a Blair tem um casinho com o Eric, né? Outra coisa muito diferente da série é que nos livros, a carreira de modelo da Serena é muito significativa. Na verdade, ela existe, né? Porque na série a carreira dela de modelo não existe. Ela meio que por um tempo vira uma socialite, uma influencer. Eles meio que fazem dela uma versão Paris Hilton, mas eles não investem tanto quanto seria interessante ter investido nisso na série. Mas enfim, nos livros não, ela realmente tem uma carreira de modelo, ela trabalha mesmo. E é uma parte muito importante da história. E o primeiro trabalho dela mesmo de modelo, que torna ela modelo, nos livros é um comercial de perfume. E nessa época, ela tava namorando o Aaron, o irmão da Blair. E aí, uma hora antes dela ir gravar, né, eu não lembro agora se era um vídeo, se era uma sessão de fotos, mas uma hora antes dela ir pra esse comercial, o Aaron termina o namoro com ela, porque apesar dele gostar dela, eles são muito diferentes. O Aaron, ele tem essa vibe natureza e hippie, good vibes, ele não liga pro dinheiro, ele não liga pra esse mundo que eles vivem do Upper East Side, ele não gosta disso. Enquanto que essa é a Serena, é a essência dela, basicamente. Inclusive, ela tá seguindo a carreira de modelo, que é muito voltada pra imagem, beleza e, de certa forma, superficialidade. Isso é muito o contrário da vibe dele. Então, ele acha que é melhor eles terminarem porque eles não têm absolutamente nada em comum. Mas a Serena gosta dele de verdade. E isso deixa ela muito triste. E ela fica se debulhando em lágrimas e ela não consegue parar de chorar mesmo na hora que o ensaio começa. E aí eles tiram as fotos dela com as lágrimas dela caindo. E essa imagem fica tão bonita, tão impactante, tão conceitual, que eles resolvem usá-la e trocar o nome do perfume para Lágrimas de Serena. E o bagulho meio que bomba, a história viraliza e ela fica bem famosa
por esse comercial, todo mundo gosta desse perfume, usa esse perfume. E é isso aí que é tipo o estopim da carreira dela de modelo, e aí ela começa a fazer outros trabalhos a partir disso. Eu não lembro agora como é que ela consegue esse trabalho em específico, mas eu sei que esse é meio que o que torna ela oficialmente modelo, é esse trabalho. E o curioso é que assim, muita gente reclama da Serena da série porque fala que as coisas meio que caem no colo dela, ela não trabalha pra nada, ela não se esforça e tal. O que eu particularmente discordo, e eu discorri sobre isso no meu vídeo sobre a Serena, se você quiser assistir tá aqui nos cards. Mas nos livros, de fato, é verdade, as coisas literalmente caem no colo da Serena, tudo que ela tem é meio que sem fazer muito esforço, e uma dessas coisas é um filme que ela faz. Vai ser feito tipo um remake de Bonequinha de Luxo, de Breakfast at Tiffany's, que é o filme preferido da Blair nos livros. Ela é tipo é muito obcecada, ela se vê como a Audrey Hepburn e fisicamente ela é muito descrita como muito parecida com ela também. Então a obsessão da Blair que ela todo domingo, se eu não me engano, uma vez na semana, sei lá, ela vai na Tiffany comendo aquela rosquinha e com café, repetindo aquela cena do filme ali que ela reflete sobre a vida e a semana dela e faz planos, blá blá blá. Tem várias cenas ao longo dos livros da Blair parada em frente a Tiffany's, igual a cena do filme, e tendo epifania, essa era a palavra que eu tava lembrando naquela hora. E tendo epifanias e blá blá blá. Então, assim, a essa altura na história se estabeleceu que esse filme é muito importante pra Blair e tal. E quando, né, sai a notícia que vai ser feito esse remake, a Blair se sente a pessoa certa. Ela, obviamente, vai fazer uma audição pro teste e ela tá na cabeça dela é garantido, ela vai ser escolhida. E a Serena, ela também vai fazer a audição, meio que pra implicar com a Blair, elas estavam brigadas nessa época, e é super despretensiosamente. Então, enquanto a Blair e todo mundo que vai fazer a audição tá vestida igual a Audrey Hepburn no filme, o mais parecida possível, a Serena tá de jeans e uma regata branca, e o cabelo dela é louro e longo, muito diferente, né? Vou deixar uma imagem da Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo aqui, pra você ter uma visão, é o oposto. Só que quando ela entra pra fazer a audição dela, que ela faz bem relaxadamente, isso faz os produtores terem uma ideia ou uma visão diferente de fazer um remake com essa ideia de ser o completo oposto do que é a estética do filme original. Então ela é escolhida pra interpretar a personagem justamente porque ela não tem nada a ver com a personagem. E obviamente que isso é uma puta facada pra Blair, é uma sacanagem, porque ela se esforçou muito, treinou muito, fez tudo pra ficar o mais parecida possível. Eu tinha certeza que ia ser escolhida, porque ninguém conhecia o filme mais do que ela. E ainda assim ela perde pra Serena. Obviamente, apesar da estética ser diferente, o filme ainda era pra ser um pouco parecido com o filme original, então a Serena vai muito mal nas gravações do filme, porque ela não conhece aquela personagem de verdade, nem tem talento de verdade pra fazer aquilo. E aí ela acaba pedindo ajuda pra Blair, e elas fazem as pazes, e a Blair faz tipo que um intensivão, né, do filme com ela, e ela aprende tudo que ela precisa e interpreta o personagem muito bem, o filme é um sucesso. E é a partir dali, essa altura elas já estão, né, começando ali na faculdade, que ela resolve trancar a matrícula dela em Yale e focar na carreira. Então, enquanto os 2 primeiros anos, né, da faculdade, enquanto todo mundo tá estudando, ela tá viajando pelo mundo, trabalhando. E aí, depois desses 2 anos, ela meio que tá cansada da carreira de modelo, ela quer sossegar um pouco e porque não é só o trabalho da carreira de modelo, é que ela vivia aquela vida serena, festas, drogas, bebidas a noite inteira e tal. Ela tá um pouco cansada disso, ela quer viver uma vida mais caseira, e ela volta pra faculdade, e lá ela reencontra o Dan, que a essa altura tá estudando, se não me engano, na Colômbia. E é aí que eles namoram mesmo por um tempo mais longo, mais significativo. E a Serena fica muito chata, ela parece que troca a personalidade dela completamente, ela vira uma menina obcecada pelo namorado, super agarrada com ele. É como se ela virasse o Dan da primeira vez que eles ficaram juntos, e aí agora é ele quem fica super sufocado por ela, e acho que eles namoram alguns meses, quase um ano, alguma coisa assim. Mas no final dos livros, um pouco antes do final dos livros, ele acaba terminando com ela porque ele meio que tá de saco cheio dela. E é meio que aí que a trama da Serena termina nos livros, tomando um pé na bunda do dela. Tomando um pé na bunda do dela.
Serena Van der Woodsen. E então vamos mergulhar no personagem do Chuck dos livros, tá? Nos livros, ele não é nem de longe tão grande quanto ele se tornou na série. Inclusive, eu me arriscaria a dizer que nos livros ele é o personagem menos importante, menos relevante na história, é o que menos aparece, é o que menos é dado, sei lá, plot em si. Tem partes nos livros em que o Chuck ele nem aparece, ele some e aí só vai ouvir falar dele um longo tempo depois. Ele é parte do elenco principal, mas ele não é um personagem principal, se é que você me entende. O pai dele não desempenha um papel tão importante, até mesmo porque nenhum dos pais desempenha algum papel importante nos livros. Então não tem toda aquela trama do pai morrer, ele assumir a empresa, a mãe dele é presente e tá viva. E em boa parte da história, o Chuck ele é visto como um estranho solitário. Ele não é melhor amigo do Nate, ele não é parte do grupinho ali da panelinha e tal. Ele tá junto deles em vários eventos e ocasiões por causa dos pais deles, porque a família dele é importante ali no círculo social da burguesia do Upper East Side, mas ele não é, tipo assim, amigo nem próximo dos outros. Na verdade, ele é rechaçado, ele é o esquisito e tal. Não porque ele é nerd ou algo assim, mas porque ele tem um comportamento estranho, ele é um cara estranho. Ele é pervertido e estranho. O Chuck nos livros, ele também é mais explicitamente bissexual, enquanto que na série eles fizeram uma alusão a isso em algumas cenas, onde ele comenta que já beijou outros homens, já ficou com homens, mas não é muito trabalhado, não é falado, depois eles meio que esquecem isso. Enquanto nos livros é abertamente dito que ele é bissexual. Apesar de, claro, é um livro da Cecily, não foi tratado de maneira, né? É meio que dito tipo, ele já ficou com todas as garotas possíveis, então agora ele vai ficar com os meninos, porque já não tem mais ninguém pra ele ficar, sabe? Toda essa série é bem ofensiva, então é meio que, uhul, a gente tem um personagem que não é hétero. Tipo, uma outra coisa completamente aleatória sobre o Chuck nos livros é que ele tem um macaco, uma macaquinha, se eu não me engano, é fêmea, chamada Sweetie, que anda com ele pra tudo quanto é lugar. Tipo o Royce quando ele tem o Marcel, a macaquinha anda com ele pra tudo quanto é lugar, e é a única amiga que ele tem. O que meio que salva o Chuck nos livros, o que torna ele o Chuck que eu falei ali no final do plot da Blair, é que não passa pra nenhuma faculdade. Mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a influência da família dele, ele é tão ruim que ele não consegue ser aceito em nenhuma universidade. E aí a família dele meio que tá cansada dele, de tudo que ele faz, todas as merdas que ele apronta, e manda ele pra uma faculdade lá no meio do nada. Eu não lembro agora onde é que é, mas é tipo bem no interior dos Estados Unidos mesmo, que é tipo uma fazenda, então é um lugar onde ele estuda por uma parte do dia e na outra parte do dia ele é meio que obrigado a fazer várias atividades físicas de fazenda, né, cuidar de animal e tal. É quase como se fosse um colégio militar, só que é uma faculdade. E aí, por 2 anos, ele fica lá nesse lugar. E é esse trabalho duro, esse trabalho braçal, e ser obrigado a focar nos estudos, que transforma ele como pessoa. Ele deixa de ser um arrogante babaca pervertido sexual pra virar um ser humano, basicamente. Ele se torna mais humilde, ele entende que o comportamento dele era super destrutivo pra si mesmo e pras pessoas ao redor dele. Ele passa a ser mais respeitoso com as mulheres e muda. E aí, depois de 2 anos estudando nessa universidade, ele faz transferência pra Oxford, se eu não me engano, e aí ele vai morar em Londres. Então, é aí que ele encontra a Bella quando ela vai fazer o intercâmbio dela, e aí, como ele mudou completamente, ela se interessa por ele, eles começam a namorar, ficam 2 anos juntos. Quanto ao Dan, eu diria que o Dan dos livros, ele é ainda mais introspectivo, escritor solitário, do que ele é na série. E ele namora, termina, namora, termina, namora, termina com a Vanessa o tempo inteiro. No que o Nate e a Blair são ping-pong, o Dan e a Vanessa são na mesma medida. E o relacionamento deles é muito confuso, porque eles são melhores amigos e em alguns momentos eles moram juntos. E aí eles estão namorando, mas aí eles brigam e terminam, mas eles voltam a ser amigos. E eles começam a namorar de novo, e eles terminam, mas eles estão morando juntos. É bem confuso a timeline dos dois, mas o relacionamento mais importante dele nos livros é a Vanessa e não a Serena. E nos livros ele é poeta. Ele escreve poemas e não
escritor de livros. Ele é um bom poeta, indiscutível. Tem alguns poemas deles que são escritos no livro e eu passaria batido, né? Mas, de alguma maneira, um poema que ele escreve acaba sendo publicado no The New York Times. Assim, é achado muito bom e é publicado lá. E aí, ele nunca mais deixa ninguém esquecer disso. Ele se torna absolutamente insuportável, super arrogante, porque ele, ai meu Deus, eu sou um poeta publicado no The New York Times. Tudo que acontece, porque eu sou um poeta publicado no The New York Times. E aí, por causa desse poema, uma coisa também importante falar aqui nos livros é que algumas coisas completamente absurdas do nada acontecem com os personagens. Tipo isso, do nada ele é hã, publicado num jornal importantíssimo, a Vanessa do nada é chamada pra participar de um filme com um diretor importantíssimo, hã, a Selena do nada vai fazer um comercial de um perfume, enfim, coisas assim, completamente aleatórias que, sei lá, eles são não seriam justificáveis num plot, nem na série ia ficar até absurdo, mas no livro é a realidade. Mas enfim, ele acaba assinando com um agente literário, né, por conta desse poema, que começa a enviar o material dele e tal. E a essa altura ele e a Vanessa estavam namorando, era um dos períodos em que eles estavam juntos. E aí ele trai a Vanessa com uma menina que esse agente literário apresenta pra ele. Ele acaba namorando com essa menina por um tempo, mas não é muito duradouro. E aí, porque os poemas dele, né, ficaram famosinhos, uma banda gosta muito do que ele escreve e convida ele pra participar da banda. Porque quer usar quer usar os poemas dele como letras de música, transformar em música. Não sei por que cargas d'água eles também querem que ele seja vocalista, eu não sei por que que uma coisa tá ligada à outra, mas ele é convidado pra entrar pra banda e ele aceita. E aí no primeiro show que ele vai tocar com eles, ele tá muito nervoso e ele acaba tomando um shot pra poder se acalmar e fica bêbado e faz o show e dá tudo muito certo, é tudo muito bem, porque ele tá bêbado. Então ele se solta e tal. É completamente diferente de como a personalidade dele porque o Ben, de fato, é muito introspectivo, muito tímido nos livros. Então, no segundo show que ele vai fazer com a banda, ele quer repetir o que aconteceu. Então ele bebe pra caramba de novo pra poder se soltar no palco. Só que ele começa a passar mal. Ele começa a vomitar e antes de subir. E aí, porque ele tava com aqueles microfones assim de ouvido, todo mundo escuta ele vomitando, porque, tipo, literalmente quando a banda já tá no palco entrando pra fazer o show, e aí é um desastre, todo mundo escuta ele vomitando, é muito nojento, e ele é expulso da banda. Depois disso, ele começa a trabalhar numa livraria muito famosa de Nova York, que acho que é pra ser tipo um dupe da Barnes Noble, mas não tenho certeza. E aí lá, ele e um colega de trabalho criam tipo um clube do livro, um clube de debate de livros e tal. E no final de uma dessas reuniões, quando tinham ficado apenas os dois, ele e esse cara acabam se beijando. E aí meio que a cabeça do Dan explode, o mundo dele meio que vira de cabeça pra baixo e ele começa a questionar a sexualidade dele por causa desse beijo, porque ele fica tipo: "Beleza, é ele que me beijou, mas eu deixei, eu meio que beijei de volta, será que eu gostei? Será que eu fui meio que instintivamente porque tinha alguém me beijando?". E ele começa a questionar a sua sexualidade e tentar se entender como não hétero, basicamente. Mas ele ainda não tá dizendo 100% que ele é gay, mas aí ele escreve uma carta pra Jenny, que a essa altura tá passando as férias em Praga com a mãe, contando toda a experiência e meio que perguntando: "Jenny, você acha que eu sou gay? Será que eu sou gay?", coisas assim. E a idiota da Jenny conta tudo que ele escreveu na carta pra mãe deles. Mãe essa que não é presente na vida deles, diga-se de passagem. E aí essa mulher, que eu não consigo lembrar o nome dela agora, volta pra Nova York. Ela nunca voltou pra Nova York pra ver nada dos filhos, mas nesse momento ela resolve voltar pra Nova York e dar uma festa, tipo: "Ah, meu filho saiu do armário, meu filho é gay", pro Dan. E é tão completamente absurdo e estereotipado, tipo, tudo com tema de pênis. Ela dá uma cerâmica em formato de pênis de presente pra ele. Parece que, tudo que bastava pra ela se interessar pro filho era ser gay, é tipo é uma objetificação da sexualidade dele muito idiota, muito ridícula que ela faz. Então, e nesse meio tempo, o Dylan tinha certeza do que ele estava sentindo, ele ainda estava tentando se entender, mas aí já estava tendo tudo isso, todo mundo falando que era gay, então ele meio que vai na onda e: "Ah, sou gay agora então, né". E aí ele acha que ele vai dar continuidade a isso que aconteceu com esse carinha, porque até então ele e esse cara nem tinham conversado sobre isso ainda. E aí quando ele vai encontrar com esse cara e conversar e, sei lá, tentar começar um relacionamento, sair com o cara pelo menos, o menino fala que ele conheceu outra pessoa.
e que ele não vai investir nada com ele. E meio que termina com ele ali. Não termina porque eles não começaram nada, mas meio que termina com ele ali. E aí ele fica super frustrado e ele acontece alguma cena em que ele sente atração pela Vanessa e ele fala: Ah, não devo ser gay, não, porque eu tô me sentindo atraído pela Vanessa. O assunto se encerra ali, que é completamente absurdo. Curiosamente, o cara por quem esse menino troca o Dan é o Chuck. A única coisa legal desse plot é a maneira como a Vanessa é presente pro Dan. Ela é muito legal, dá muito suporte, ele é super compreensível. E é por conta disso também que depois que acontece tudo isso e o cara fala que tá gostando de outra pessoa, ele acaba reatando com a Vanessa, porque ela tava ali por ele e tal. E ele percebe que ele ainda nutre sentimentos por ela. Eu diria que esse é o período que eles ficam juntos, assim, sem terminar, sem se trair mais longo. E aí, o Neil, se não me engano, vai estudar em Washington, enquanto a Vanessa vai fazer cinegrafia na NYU. E eles acabam namorando à distância por um tempo. Mas, no segundo ano de faculdade, ele resolve se transferir para Columbia, que fica no estado de Nova York, essa universidade. Então, eles conseguem se ver, né, com mais frequência, mais próximos. Curiosamente, é quando eles estão próximos de novo, né, fisicamente, geograficamente falando, que ele trai ela com a menina da universidade. E é aí que eles terminam de vez. Ele namora uma outra menina por um tempo, e aí, eventualmente, é um momento na timeline onde a Serena volta pra Nova York, volta pra faculdade. Eles se encontram e é quando eles namoram por um período de tempo maior, e aí no final ele termina com ela, e é assim que eles terminam a série. Ele achava que eles não faziam mais sentido juntos. Mas ele também não termina com a Vanessa. Você vai perceber que o final dos livros de Gossip Girl é todo mundo terminando a faculdade e terminando os namoros. Bom, chegou o momento de falarmos sobre a dor da minha existência nos livros, o Nate. Como eu falei antes, o Nate, ele é a razão de 90% dos problemas dos livros. Ele e a Blair e a Serena ficam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando por mais da metade da história. Tipo, ele tá com a Blair, aí ele trai ela com a Serena, aí ele fica com uma garota aleatória, aí ele fica com a Jenny, aí ele fica com a Blair de novo, aí ele trai ela com a Serena, aí é isso. Ele namora a Jenny 2 vezes ao longo da saga e nenhuma dessas 2 vezes é muito bom. Mas ele também é a causa da maioria dos problemas, porque ele é consideravelmente mais relevante nos livros do que ele jamais foi na série. Eu não sei por que eles tornaram o personagem do Nate tão sem graça. Não é que ele não seja sem graça nos livros, ele é, mas tão não importante pra história na série. Mas eles tornaram. Nos livros ele é bem mais importante, muito mais importante do que o Chan. Mas isso também se deve única e exclusivamente porque ele é par romântico da Blair ou da Serena em boa parte do tempo. Não porque o personagem é bom. Ele não tem muito mais personalidade do que o Nate da série, não. Na verdade, a gente pode resumir o Nate dos livros em 4 coisas: jogar lacrosse, velejar, trair as namoradas e fumar maconha. Só. Ele é essas 4 coisas e única e exclusivamente essas 4 coisas. E algo que é muito importante de se enunciar também é que quando ele e a Jenny se envolvem pela primeira vez, ele é bem mais velho do que ela, porque quando os livros começam, a Jenny tem 14 anos. Então, quando ele se envolve com ela, ele já tem quase 18 e ela tem 14 anos. E ele se envolve com a Jenny, vamos dizer assim, no começo, porque ele e a Blair estavam num dos seus términos e ele queria ficar com alguém que fosse mais tranquilo, menos intenso, do que a Blair. E aí, curiosamente, ele escolhe uma menina de 14 anos. E ok, e por que isso é tão ruim, além da grande diferença de idade e do fato da Jenny, naquela época, era bem criança, bem inocente, e ele absolutamente não era? É que num dado momento eles estão se pegando num parque e a Vanessa tá perambulando por esse parque, filmando coisas aleatórias, que é o estilo dela de filme e tal. E ela acaba, enquanto ela tá filmando uma outra coisa, sem prestar atenção, filmando eles no fundo. E a, a situação é que a Jenny tá com as calças arreadas enquanto eles estão ali. Então ela tá semi-nua no meio do parque, em público. Enquanto ele tá fazendo coisas. A câmera da Vanessa acaba sendo roubada. E essa filmagem vai parar na Gossip Girl. É exposta, todo mundo vê. Isso acaba com a vida da Jenny por um tempo. Ela é maltratada na escola, ela é mal vista pelas pessoas, a própria escola tenta punir ela por causa do que aconteceu. Basicamente, ela fica com reputação de piranha, né? Todo mundo
trata ela dessa maneira, além dela ter sido basicamente exposta de terem publicado conteúdo de praticamente pornográfico infantil, apesar de não existir pornografia infantil, porque criança não tem consentimento pra fazer pornografia. Mas enfim, acaba com a garota e com ele não acontece absolutamente nada, e inclusive pouco tempo depois ele termina com ela. Como eu falei, o Nate, ele tá 4h20 o tempo inteiro. E quando eu digo o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Eu não sei por que que eles tornaram o pai dele o adicto na série, mas nos livros é ele. Tipo, é um problema mesmo. A ponto dos pais precisarem mandar ele pra uma clínica de reabilitação, porque ele consegue, tomou toda a vida dele o vício. E aí lá nessa clínica de reabilitação, ele conhece uma menina chamada George, e que também é adicta, só que de drogas mais pesadas, né. Eles acabam se dando bem, criando um relacionamento, inclusive quando ela tem uma overdose, é ele quem acaba salvando ela, ajudando ela e tal. Só que por conta disso, né, disso ter acontecido com ela, a clínica descobre, né, que eles estavam tendo um relacionamento escondido e proíbe os 2 de ficarem juntos, porque isso não faria bem para a recuperação, principalmente da George. Ela precisava não estar envolvida romanticamente com alguém, enquanto ela, fazia o detox dela ali e se cuidava ali. Então ele acaba terminando com ela e é aí que ele vai embora dessa clínica, se eu não me engano. Um fato curioso é que a família dessa menina George era muito próxima da família do Chuck, e foram eles quem deram a macaquinha de presente pro Chuck, em troca dele ter exposto alguma coisa sobre essa menina que mostrou pra família que ela tinha problema com drogas, e aí foi por isso que eles deram um macaco de presente pra ele em resposta. Mas ele não fez de bom coração porque ele queria ajudar a menina, ele fez porque ele é um canalha mesmo, tá. Depois que ele sai dessa clínica de reabilitação, é quando ele vai de penetra naquela viagem de comemoração da formatura do ensino médio das meninas da Constance, e é pego traindo a Blair no banheiro com a Serena. Sim, nesse curto intervalo de tempo ele e a Blair já tinham voltado. E a Blair era tipo: "Ah, nos encontramos, voltamos". É tipo isso. E aí depois disso, ele e a Serena meio que se sentem obrigados a namorar um tempinho, por conta do que eles fizeram, pela primeira vez eles sentem um pouco de culpa. Mas, por algum motivo, ele fica tão consumido por essa culpa de ter traído a Blair não sei por quê, que ele não consegue lá no momento, né, com a Serena. Então, a solução na cabeça dele é roubar o Viagra do técnico dele de lacrosse pra poder na hora H. E aí o cara descobre que ele tá roubando o Viagra dele e meio que não sei exatamente como é que ele faz isso, mas de alguma forma ele segura o diploma dele no ensino médio, fala que ele não vai receber o diploma dele no ensino médio, a não ser que ele trabalhe pra ele de graça como jardineiro na casa dele dos Hamptons. E aí ele vai trabalhar pro cara de jardineiro, só que a esposa desse cara é super estranha, pervertida, fica dando em cima dele, tentando abusar dele, e aí ele tá com foda-se. E aí nesse momento em que ele manda aquela mensagem de texto pra Serena e pra Blair, falando que ele vai sumir e velejar e não vai pra faculdade. Sim, a timeline é corrida e confusa. Entre esse período em que ele rouba o Viagra e depois ele já tá nessa de não ir pra faculdade, ele já tinha voltado ter de novo, eles tinham velejado por um mês. Sim, a timeline dos livros é muito confusa. Depois disso que ele volta, do tempo dele velejando, depois que as meninas foram pra faculdade e meio que esqueceram ele vai estudar também naquela faculdade no meio do nada que o Chuck foi. Não muda completamente ele como muda o Chuck, mas ele melhora um pouquinho, e aí depois de 2 anos ele se transfere pra Brown, e lá ele reencontra a Jenny, e eles namoram de novo. Nessa época ela era uma caloura na Universidade de Design de Rhode Island, se eu não me engano. E aí eles namoram um tempinho, mas não acontece nada de que eu considero lembrar agora. E no final dos livros, eles também terminaram, porque todo mundo termina os livros separado. E é isso, não sei. Bom, quanto a Jenny, a descrição dela nos livros física, né, é muito o oposto da atriz que eles escolheram, da Taylor Momsen, pra interpretar ela na série. A Jenny, ela é baixinha, bem voluptuosa, com várias curvas, né, principalmente com peitos grandes, que é algo que é enfatizado pra caramba na escrita do livro, não sei por quê. E ela tem cabelos castanhos
e bem crespos, bem volumosos. Ela também não tem paixão por moda, como na série de TV. Ela é muito ligada em arte, mas é mais uma vibe de pinturas, quadros e tal. Ela gosta muito de pintar, de desenhar. Ela tem uma trajetória muito difícil nos livros. Se a trajetória dela na série é difícil, pela personagem, nos livros é absurdamente pior. Ela é muito, assim, uma criança que era muito inocente e perdida e fanática por aquele grupo popular da escola, que é jogada no meio de um monte de adolescentes muito cruéis e devorada, assim, por eles. Ela tem esse problema do vídeo, que é essencialmente pornografia, que é vazado sobre ela, que meio que acaba com a vida dela por um tempo. E aí ela concentra toda a felicidade dela no Nate, e ela tá pintando vários quadros dele, porque ela é muito obcecada por ele. E aí ele chega lá e vê esse monte de quadro, e é quando ele termina com ela, então ela fica muito mal, porque agora ela não tem nada. Aí depois de um tempo ela tem uma curta carreira de modelo, porque ela e a Serena, elas são um pouco amigas, elas mantêm contato. E a Serena arruma um trabalho pra ela, só que no final, a maneira como a campanha foi feita, a propaganda foi feita, é super ofensiva, é super derrogatória da imagem da Jenny. Tipo, coloca ela do lado de várias meninas super magras, loiras padrão. E eu não lembro agora o que diz na campanha, mas é alguma coisa que não é legal. E ainda assim, e isso é usado na escola contra ela. Ela é tida como a errada ainda da história, e mais uma vez ela passa por uma campanha de bullying, e a diretoria da escola suspende ela de novo, alguma coisa assim. E aí depois, quando o Dan tá lá naquela banda, ela namora o baixista dessa banda, e aí ela é perseguida pelos paparazzi que estão atrás da banda. E aí, inclusive, ela é perseguida quando ela tá indo pra escola. E aí, como já é a terceira coisa que ela apronta na escola, ela acaba sendo expulsa da Constance. E aí, nesse momento, é que ela é mandada para um colégio interno. Eu não lembro agora onde é que é o colégio interno, mas aí é quando tem um spin-off dos livros da Jenny, que eu mencionei lá no começo desse vídeo. E ela vai viver uma outra história lá. Eu não li esses livros, eu não sei o que acontece com a Jenny neles, e eu não tenho vontade de ler também, não. Mas ela só aparece de novo depois, quando ela já tá na faculdade. Aí, também perto do final da série de livros, depois que a e o Nate já terminaram, ela namora o irmão da Blair por um tempo. Mas eu não lembro agora se eles terminam juntos a série de livros. Eu tenho quase certeza que não, porque todo mundo termina separado. Bom, esse é um resumo dos principais personagens de Gossip Girl. Eu acho que, no fim, a maior diferença de todas entre os livros e a série é a Gossip Girl em si, porque ela não é importante nos livros como ela é na série. Ela não é uma persona, ela não é algo que interfere tão dramaticamente na vida deles quanto interfere na série. Ela não é super presente, ela não é um Big Brother igual na série A. No fim, a gente nem mesmo descobre quem é a Gossip Girl nos livros. E eu acho que é porque nem mesmo os escritores, né, os ghostwriters que terminaram a série de livros, se importavam muito com a identidade dela, e tão pouco público não causou nenhum. Não me lembro de ter causado nenhum burburinho, nenhum alvoroço, o fato dela nunca ter sido revelada. Não igual a revelação da identidade da série apurrinha e decepciona os fãs da série até hoje. Bom, é isso. Essas são algumas das características e diferenças entre os livros e a adaptação para a série. Tendo consumido ambos, eu devo dizer que a série é bem mais interessante. Se você tiver que escolher entre alguma das duas, eu escolheria a série sem sombra de dúvidas. Ela não é perfeita, mas ela é muito mais. Ela entretém muito mais do que os livros. Eu gostei de ler os livros quando eu era adolescente, adulta agora eu não gostei, tá? Não foi uma boa experiência. Mas ainda assim, eu lembro de adolescente não ter gostado tanto dos livros quanto eu gostava da série. Eu acho que a história de Gossip Girl funciona muito melhor na mídia vista, né? Na série em si, televisiva. É mais fácil de passar a ideia da estética, do glamour. É bem isso. Mas, mais uma vez, se você tiver interesse em ter essa experiência, ela será uma experiência. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu entre as diferenças dos livros e da série. Mais uma vez, com absoluta certeza, eu deixei passar muita coisa aqui, porque muita coisa, são muitos livros, então se tem alguma coisa aqui que você acha que é
super importante. Comenta aqui também para as outras pessoas saberem. E me diz se esse vídeo te deixou entusiasmado para ler os livros ou se fomentou uma decisão de não chega perto dele. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Me ajuda muito e também te ajuda a não perder os próximos vídeos. Usar a opção de hype aqui para incentivar o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas. E compartilhar esse vídeo com seus amigos, fãs de Gossip Girl. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @soueltai, onde eu falo sobre muito mais outras séries, além de Gossip Girl e as que eu estou assistindo em tempo real, antes de eu trazer os vídeos aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.